Dia falar da luz, da lua, do Pai, do Espírito Santo e Santa. Eu sou o irmão Ricardo Sanada, estou ligado naquela luz redonda, parece uma lua ali. Ela tem vida, voa no céu e é o protetor de Ricardo Sanada, os defensores, e tem os anjos de luz ali voando no céu. É os irmãos de Ricardo Sanada, o que protege esse homem, Ricardo Sanada. Não é esses outros que falam em nome do Ricardo Sanada, os pequenos querem usar esse nome para aprender sobre essas outras coisas, e outros tá indo aí fazendo mal para os pequenos para acusar esse homem Ricardo Sanada, mas ele não tem culpa, e nem Deus o Pai, e nem aquela luz daquela lua redonda que está viva é o culpado. Esses maiores que usam os pequenos para fazer isso, eles que têm culpa, e não o verdadeiro Ricardo Sanada. E eles querem fazer de inocente para jogar culpa naqueles irmãos ali forte, poderoso, como aquela bola redonda. Então a lua, o anjo poderoso que está voando ali, deve ser o anjo Miguel Arcanjo, o anjo de luz, o anjo que tem um poder imenso, que vem defender esse homem, porque Deus está com Ricardo Sanada, e Ricardo Sanada está com Deus e foi escolhido por Deus para ser um homem forte, valente aqui na terra dos humanos, enviando aquela luz junto com o seu poder imenso que cuida desse homem, defendendo para todos e sempre, é para a vida eterna. E aqueles que estão com o irmão Ricardo Sanada, tem aqueles irmãos a seu favor, aqueles anjos irmãos a favor, e assim eles viverão para sempre junto. Os que são inimigos não tem nada defendendo, não tem aquela luz daquela lua defendendo, não tem os anjos irmãos defendendo. Aqueles que usam o nome Ricardo Sanada para fazer o mal para o outro são covardes, e depois fica jogando a culpa nos outros, onde toma vergonha na cara e falar o próprio nome, não tem coragem de dizer os seus próprios nomes, e mente para usar o nome dos outros para fazer o mal e culpar os outros. Esses são errados, porque eles usam para o mal e não para salvar o outro irmão, a outra irmã, que era para conhecer aquela luz do anjo, o próprio Deus, o Pai, e conheceria aquela luz viva, que é os anjos de Deus vivo, que Deus criou, o Pai, o Criador. E o irmão Ricardo Sanada é o irmão do bem, não é irmão do mal, ele não faz mal algum, e é os outros que faz, não o próprio. Se é os outros que fazem, os outros que é culpado, não é o próprio, porque se ele usava o nome para dar vida eterna para o seu irmão, para a sua irmã, não, eles usam para destruir o verdadeiro e põe os outros contra, e vir contra aquela luz, aquela lua, a luz do próprio Deus, e todos os outros irmãos e as outras irmãs, e os anjos de luz que estão voando ali. É um anjo de luz, é um anjo irmão, é um anjo forte, é o anjo Miguel Arcanjo, tem um anjo Miguel Arcanjo, anjo Gabriel, anjo Rafael, é anjo de luz que anda junto com aquela luz. Está no mundo inteiro essa luz, não é só aqui no Japão. Eu vivo no Japão, aqui é Kyoto, Shifuku, Yamashi, Japão. Está no Japão, mas está no mundo inteiro aquela luz. Então é mundial, não é só aqui no Japão, está no mundo inteiro aquela luz dessa luz redonda como a lua, e os anjos de luz voando, é os anjos do bem, é o sinal que Deus existe, que o Cristo existe, e todos os irmãos poderosos, as irmãs poderosas existem, é real, é verdade, o Espírito Santo é real, é verdadeiro, a Espírita Santa é real, é verdadeira. Esse Ricardo Sanada tem o Espírito Santo, por isso que aquela luz anda junto, por causa do Espírito Santo e Santa, não é por causa que é o homem comum, mas porque já herdou o Espírito Santo e tem aquela luz defensora, defendendo aqui do Japão até o Brasil. Então é obra grande, não é obra pequena. Então fortalecer os irmãos, as irmãs do Espírito Santo e Santa, aqueles que usam o nome Ricardo Sanada para fazer o mal e não para ajudar a salvar e ajudar a conhecer aquela luz ali, ó.
Então é os irmãos covardes que usa para fazer o mal, porque eles não querem ver os outros irmãos bem, salvando, ganhando vida eterna para sempre. Aí tenta prejudicar o Espírito Santo e Santa da vida eterna, junto com o irmão Ricardo Sanada. Eu sou o seu irmão Ricardo Sanada, e aqueles anjos são defensor que vem para defender, enviado pelo Pai Deus. O Pai Deus é real, o Pai Deus existe. O Pai, o Cristo é real, é verdadeiro, Ele também existe e está guardando os irmãos e as irmãs no Espírito Santo e Santa. Envia aqueles anjos defensores e aquela luz daquela bola ali, parece uma lua, mas não é. Ela tem vida, é um anjo vivo também, é um anjo grande, forte e poderoso de luz que comanda os anjos menor no céu de noite. Fica a noite toda no seu país aí, ó, não sei, não se bebe, mas se vê aquela luz ali, não é a lua não, é um anjo vivo. E não confunde um anjo de luz vivo com luz da lua, e outra luz vem como um sol, é outro anjo vivo. Então são três grandes iluminados que Deus criou, o Criador criou. Um são os anjos de luz, os menores, e outra, essas luzes como a lua, são as três luzes criadas por Deus, mas são luz viva que Deus deu vida para ela. Não é a lua verdadeira, você vai confundir com uma lua verdadeira, mas não são, porque são anjos vivos e tem poder para ficar vivo e voar no céu. Ela pode voar, está bem baixinha, está quase chegando aqui onde eu estou. E é o dia que essa luz pode levar o homem embora, a mulher embora, como está escrito no livro do Apocalipse, que havia uma luz grande aí, aquelas ali parecem a lua, e o Satanás tentará impedir que ele seria arrebatado, os filhos escolhidos, as filhas escolhidas dos humanos, os homens humanos, as mulheres humanas. Então, se você tiver uma luz daquela te acompanhando, é porque você é um servo de Deus, tem o Espírito Santo, tem a Espírita Santa da verdade, e o seu Pai Deus já está cuidando de você para o caminho. Tem os projetos aí que faz no Brasil aí, cuida dos drogados aí, alimentando gente na rua, as crianças carentes, as famílias carentes. Tem o Espírito Santo e Santa. É bom eles aprender a pregar para o Pai, Espírito Santo, e aprender a ver aquela luz da lua ali, e os anjos de luz junto, e ensinar para os irmãos. Tem aquele projeto, o Marco Basto, tem o Espírito Santo forte que Deus escolheu. Ele é um escolhido de Deus, ele é igual esse homem Ricardo Sanada. Tem o Espírito Santo verdadeiro, tem o pastor Arce Aguiar, sua família toda lá, os filhos, as filhas, tem o Espírito Santo e Santa. Eles estão no caminho de Deus, eles têm que aprender a enxergar aquelas luzes como a lua, os anjos de luz, a luz de um sol de dia, e ensinar mais para o povo ver Deus de verdade através dessas luzes ali. Aquela luz é enviado de Deus, é os anjos de Deus, é o anjo que Deus criou para manter o dia e a noite. Então, de noite vai ver a luz daquela lua ali. Ali, papai, parece uma lua, mas não é. Aí vai estar os anjos de luz junto. Quando ela está mais forte, os anjos estão mais retirados. Quando a lua está menor, os anjos ficam mais perto. Aquele é um anjo de luz e é que defende o que Deus quer que seja protegido pelo próprio Deus. E o Deus está sempre junto, sempre cuidando do seu filho querido, que o filho que Deus ama de verdade, que Deus te ama, que Deus ama os seus irmãos, que Deus ama as suas irmãs, e aquela luz que está junto para salvar a sua vida sempre. Então aquele é um anjo de luz, é um anjo redondo, protetor de quem Deus escolhe. Então os irmãos anjos de luz ali, parece um menor ali, então são vários anjos de luz e vários irmãos cuidando de você, te protegendo, que seja o irmão forte, seja a irmã forte. Os projetos aí que dá alimento da rua, que tem esses anjos, o Pão com Amor, lá também tem esses anjos de luz aí, ó, bom, que eles aprendem a ver no céu. A senhora que for alimentar o povo de noite lá, já mostra
a luz dos anjos de Deus junto e prova para o povo que o Deus existe através dessas luzes e dos seus anjos de luz. Então você aí que mora no Brasil, não sei de onde vocês são, lá de Manaus, eu estou assistindo muitos vídeos vindo de Manaus. Acho que é Deus que está me enviando esses vídeos para cá, para o Japão. Eu vivo no Japão, chamo Ricardo Sanada. Estou falando do Japão, fazendo esses vídeos, gravando junto com as luzes, como o sol, a lua e os anjos de luz junto. A luz do sol representa para você ver o Espírito Santo que você tem. Então, se você tiver o Espírito Santo, você vê através da luz, aí vai parecer uma bolinha redondinha, meio azulada ou verdeada, aí você tem o Espírito Santo, né? Então, a gente que tem o Espírito Santo vai ter aquela luz ali, porque somos os escolhidos de verdade do livro do Apocalipse. Então, todos os irmãos que é escolhido de verdade, as irmãs, vão ter aquela luz junto. Agora a luz da cidade ainda está acesa, que vai amanhecer no dia aqui no Japão, logo logo aquela luz vai embora. Então a gente são feito de alma e espírito de homem comum. Sem o Espírito Santo a gente é um homem comum, sem a Espírita Santa são mulher comum. Mas no Espírito Santo e Santa, junto com aquela luz da lua e os anjos de luz, vocês seriam homem mais forte, a mulher mais forte, o homem mais forte. Então todo homem que tem o Espírito Santo está forte no seu Espírito Santo, lutando pelo Espírito Santo, lutando pelo Pai Deus, e aquela luz está junto, te defendendo, não deixando você cair. O inimigo vai vir para te impedir, vai vir para fazer que você desiste, vai usar alguém para fazer mal contra você, vai usar outras pessoas para te derrubar, que é do mundo espiritual. Então o mal do espiritual está vindo para fazer toda a força para te prejudicar, que ninguém conhece aquelas luzes ali, verdadeiros irmãos, e nem Deus, o Pai eterno. Então vamos guerrear. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo vai voltar ainda. A hora que Jesus Cristo é Deus, o Pai eterno, é um Pai Deus. Jesus Cristo não é irmão, é o Pai, é o próprio Pai que dá a vida do reino lá. E preparou o reino para os irmãos, como o próprio Jesus Cristo disse que ia para o reino do Pai. A hora que estivesse pronto, voltar para buscar. Agora já está pronto, é a hora que volta para levar os irmãos, as irmãs embora junto. Então vamos crer, vamos confiar e vamos acreditar e vamos ensinar para outros irmãos e outras irmãs para conhecer a luz dos anjos de luz e do Jesus Cristo, o Criador do bem, aquele que fez o bem e não o mal. Então vamos que no bem para salvar os irmãos, as irmãs juntos.